Fala guerreiro, fala guerreira, tudo jóia? Como é que vocês estão? Bom, hoje nós vamos dar continuidade, esse é o segundo vídeo do conteúdo de MDC e hoje a gente vai tratar de algumas propriedades bastante interessantes do, deste assunto, né? E são propriedades que, como eu comentei no vídeo anterior, muitas delas são da própria definição do MDC, embora ela tenha aqueles nomes aparentemente esquisitos que a gente costuma ver em livros, mas são propriedades decorrentes da própria definição do MDC que nada tem de dificuldade. É, conforme vocês vão fazendo exercícios relacionados ao assunto, vocês vão percebendo essas propriedades naturalmente, tá bom? Então, depois da vinheta, a gente retorna e vamos explorar essas famosas propriedades do MDC. Até já! Então é um prazer ter você conosco aqui. É importante dar aquela curtida no canal, compartilhar esse vídeo, manda sua dúvida pelo e-mail ou então pelo meu WhatsApp. Fique à vontade para entrar em contato e não deixar as dúvidas acumularem. Eu sou o professor Moacir, você está aqui no canal Math Academy. A ideia aqui é realmente matemática para todos os níveis. A gente quer abordar aqui conteúdos relacionados a vários assuntos da matemática básica, por enquanto, né, matemática básica, e para todos os níveis, tanto aquele que precisa da matemática, de um determinado nível de matemática para realizar suas provas ou para aprender um pouco mais, como também aquele que quer um pouquinho mais além, um vestibular diferente, um concurso militar, por aí vai. Então, sem mais delongas, a gente vai aqui para a tela menor e vamos tratar hoje continuando aqui o nosso papo sobre aritmética, matemática básica. Estamos em máximo divisor comum, MDC, o famoso MDC, como eu já comentei, a gente trata muito do MMC normalmente, mas o MDC fica um pouco relegado a segundo plano, porque a gente não utiliza ele, principalmente em questões que não envolvem especificamente o MDC, mas envolvem outros assuntos, como frações, então a gente acaba trabalhando mais com o MMC. Primeiro, falando sobre algumas propriedades do MDC, que é o assunto de hoje. Primeiro, é a propriedade da não negatividade. Embora tenha esses nomes aparentemente estranhos, assim, é muito simples de entender. Propriedade da divisibilidade, a propriedade do maior divisor comum, da comutatividade, associatividade, idempotência, nome estranho pra caramba, mas nada tem do outro mundo, MDC com 1, o MDC com 0, propriedade do resto para o MDC. Nós já vimos esta propriedade aqui no último vídeo, só comentei sobre ela, mas é dela que deriva aquela sistemática de obtenção do MDC de divisões sucessivas. Ela vem da propriedade do resto para o MDC. Propriedade do múltiplo, que é uma propriedade bastante interessante, vai facilitar bastante nossas contas. Propriedade da subtração, que também comentei sobre ela no último vídeo, é da propriedade da subtração que deriva lá o algoritmo de Euclides, que também é um algoritmo até mais simples do que das divisões sucessivas para a obtenção do MDC de dois números. Bem, a primeira que a gente vai abordar aqui, propriedade da não negatividade, ela deve ser entendida da seguinte maneira. Olha só, olha como é que ela é fácil o entendimento. O que é o MDC? É o máximo divisor comum. Você pega os divisores de um número, e a gente sabe que os divisores de um número eles podem ser negativos e podem ser positivos. Se eu quero o máximo divisor comum de dois ou mais números, ou seja, o maior divisor que seja comum a esses dois números, é evidente que eu já vou estar, como eu quero maior, eu já vou estar no lado positivo dos números, dos divisores daqueles números que eu estou estudando. Então é óbvio que o MDC ele não pode ser negativo. Então é isso aí, o MDC de dois números, dois ou mais números, vai ser sempre maior ou igual a zero. Simples. Propriedade da divisibilidade. O MDC, antes de colocar a propriedade, pensa comigo.
O que é o MDC? São divisores. Isso quer dizer, melhor, o que é o MDC? Dentre os divisores, é o maior deles. Isso significa que aquele número que ocupa o status de MDC, o que ele faz? Ele divide, no caso de dois números A e B, ele divide o A e divide o B. E essa divisão óbvia, como é divisor, é um divisor dos dois, essa divisão é exata, ela não deixa resto. Então esta é a propriedade da divisibilidade. O MDC entre A e B é um divisor dos dois, tanto de A como de B. O que significa que o MDC de AB divide A e B sem deixar resto. Aí na linguagem matemática, MDC de AB, cuidado com essa barrinha vertical, que talvez um outro aluno possa confundir MDC de AB dividido por A. Não, quando tem essa barrinha vertical, significa que o MDC AB divide A e o MDC de AB divide B. Quando a gente estudou divisibilidade, a gente abordou essa simbologia matemática. É importante a gente se familiarizar com essas simbologias, porque à medida que o seu assunto vai avançando no campo da matemática, você vai começando a ver mais e mais simbologias matemáticas e elas precisam estar mais familiarizadas. Isso aí vem com o tempo, vem com calma, com tranquilidade, vendo os assuntos e focando. Quando você encontrar uma simbologia dessa, você pensa aí, aos poucos isso vai ficando familiar, como qualquer ciência que se estuda, uma ciência jurídica, por exemplo, aquele juridiquês vai se tornando cada vez mais familiar para você, da mesma forma que no campo da matemática. O maior divisor comum. Pensa comigo, você tem o MDC, que é o maior divisor dentre os divisores comuns. Aí se eu te falo que o C, por exemplo, é um divisor comum também, dentre os dois números A e B, você tira duas conclusões. Ou o C ele é igual ao MDC, ou ele é menor do que o MDC. Não existe nenhum divisor que seja maior que o MDC. Então essa é a propriedade do maior divisor comum. Se C é um divisor comum de A e B, C é menor ou igual ao MDC de AB. Bem óbvio, né? MDC é o maior, ninguém pode ser maior do que o MDC. Então qualquer divisor é igual ou é menor. Propriedade agora da comutatividade. Primeiro, você precisa entender e ter diante ter na cabeça, sabe, o que significa a palavra comutatividade, porque ela aparece em vários assuntos da matemática, mas muitos. Então, comutatividade é troca, comutar. Então, o que é comutatividade? É troca de posições. Então, a comutatividade é isso. Tanto faz eu dizer o MDC de A e B ou o MDC de B ou A. Não tem diferença nenhuma. Então, a ordem dos fatores não altera o MDC. Normalmente, essa questão de ordem dos fatores não alterar tem a ver com comutatividade. Então, é isso aqui, ó. MDC de A e B, se eu colocar B em primeiro lugar e o A depois, não tem problema nenhum. O que eu estou fazendo no MDC? Estou pegando dois números e analisando seus divisores. A posição deles dentro do parênteses ali, ó, não interfere em nada. Normalmente a gente vê, até por questões didáticas, deixar dentro do parênteses o menor número primeiro, o maior depois. Mas se vocês se depararem com algum número maior na frente, não tem diferença nenhuma. A propriedade da associatividade. Isso é bastante interessante. Você tem um MDC de dois números. Só que aqui é o seguinte. O primeiro número, ele é um número puro e simplesmente. O problema te dá um número. O outro é um número obtido por esse MDC aqui, ó. Então, o MDC entre B e C vai gerar um número. Então, tanto faz eu aplicar o MDC nisso aqui, ou fazer primeiro o MDC entre A e B e deixar o C por final. O resultado vai dar o mesmo. Então, isso aí é associatividade, propriedade da associatividade, que também não tem mistério nenhum. Seguinte. Idempotência. Embora o nome seja muito complicado, é bem diferente, um termo que a gente não está acostumado a ver, fica bem fácil de bater o olho no MDC desse e saber o resultado. Aí você está por trás daquele resultado, você está com a propriedade da idempotência,
que é o quê? O MDC do número com ele mesmo é o próprio número. É bem óbvio. Pensa nos divisores de um número. Você tem x divisores lá, e o último deles, que vai ser sempre o maior, obviamente, vai ser o próprio número. O divisor de 6 é 1, o 2, o 3 e o 6. Então, o MDC de 6 com 6 vai ser o próprio 6, porque é o maior divisor possível do número 6. Bem simples, né? Outra propriedade, MDC com 1. Pensa, qual seria o MDC de 1 com 25? Qual é o número que divide 1? Se você dividir 1 por 2, vai dar meio. Então, a gente está no campo dos inteiros. Então, o único número que divide 1 e deixa resto 0, e o quociente é o número inteiro, é o próprio 1. 1 dividido por 1 dá 1. Pronto. O outro, não importa os divisores dele. Um deles vai ser 1 e outro, e outro, e outro. Só que o comum e o maior, como o 1 só tem um divisor 1, o maior e o comum e o maior vai ser o número 1. Então, qualquer MDC de um número com 1, A e 1, vai ser o próprio 1. E o 0? O 0 já é um pouquinho diferente. Por quê? Todos os números dividem 0. 0 dividido por 30 dá 0. 0 dividido por 50 dá 0. 0 dividido por 2 dá 0. Então, o quociente vai ser sempre 0, porque qualquer número multiplicado por 0 resulta em 0. Ou seja, se eu tiver um MDC de um número qualquer com 0, qual seria o resultado disso aí? O 0 tem infinitos divisores. 0 pode ser todos, inclusive o número com o qual ele está sendo comparado. Então, o MDC de qualquer número A e 0 é o valor absoluto de A. Eu não quero o maior divisor comum. Se 0 tem infinitos divisores, tem que ver a interseção desse conjunto de divisores do 0 e do conjunto de divisores do número A. E eu já comentei, a gente já aprendeu, que o número A tem, embora ele tenha n divisores, o maior divisor dele vai ser o próprio número A. Como eu já falei, por exemplo, do exemplo do 6 agora há pouco. Então, o maior divisor daquele determinado número é o próprio A, é o próprio número. Só que em valor absoluto, porque o MDC sempre é propriedade da não negatividade. O MDC sempre é positivo. Então, MDC entre A e 0 é o módulo de A. Esse módulo de A garante que se vier aqui, por exemplo, o MDC de menos 3 e 0, pode ser menos 3? Pode. Pode ser qualquer número. O MDC do número negativo, a gente aprendeu que os divisores de um número podem ser positivos ou negativos. Se eu tiver, por exemplo, aqui, vamos rabiscar um pouquinho. Se eu tiver, por exemplo, aqui, menos 3 dividido por 2, vai ser o quê? Menos por 2 não dá. Se eu tiver menos 3 dividido pelo próprio 3, tá? O MDC, o que divide, o que multiplica por 3 e dá menos 3? O menos 1, e deixa resto 0. Eu não estou procurando isso aqui, é divisor. Repare que o divisor vai ser sempre positivo. Então, se eu botar, por exemplo, aqui, menos 3 dividido por menos 3, qual vai ser o quociente? 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, vai chegar em menos 3, 0. Só que eu não busco o maior divisor, propriedade da não negatividade vai ser sempre positivo, o MDC. Então, vai ser o meu 3. Então, não importa, se eu tiver um número negativo aqui, dentro de divisores possíveis dele, no caso do menos 3, os divisores de menos 3 seriam o quê? Seriam menos 1, não, menos 3, menos 1, 1 e 3. Qual é o maior divisor comum aqui? É o 3. Então, não importa, se vier um número negativo aqui, você pode procurar o MDC dele, e vai ser sempre um número positivo. E nesse caso aqui, um número qualquer, A e 0, vai ser o módulo deles. Então, se aqui for menos 3,
Qual é o MDC dele? Vai ser 3. Beleza? Bem tranquilo. Apagar aqui, prosseguir. Qual o resultado da... Isso aqui é uma propriedade que eu vou primeiro apresentar um exemplo numérico para ficar mais claro, mais didático para a gente enxergar a propriedade. Vamos primeiro pensar em dois números, 26 e 4. Vamos primeiro fazer a divisão do 26 com 4. Qual é o resultado da divisão entre 26 e 4? Então, eu vou pegar lá o 26, dividir por 4. Aqui, qual é o número que multiplica por 4? Chega pertinho de 26. É o 6. 6 vezes 4, 24. Para 26 faltam quanto? 2. Beleza. Tenho dois números, divido um pelo outro, o maior pelo menor, e vejo o que dá. Só que eu vou focar aqui no resto. Qual o resto que deu? Deu 2. Beleza. Vamos agora aplicar, vamos tentar descobrir agora o MDC entre esses dois números, 26 e 4. Qual o MDC entre eles? Bom, os divisores do 26 eu tenho o 1, o 2, o 13 e o 26. E os divisores do 4? O 1, o 2 e o 4. Quais são os divisores comuns entre eles? Está aqui, ó. O 1 aparece aqui e aqui. O 2 aparece também aqui e aqui. E só. Beleza? Os únicos divisores comuns a ambos é o 1 e o 2. Então, o MDC entre os dois ali, entre 1 e 2, o maior é o 2. MDC de 26 e 4 e 2. Olha que interessante. O MDC desses dois números vai ser igual ao resto da divisão de um número pelo outro. E agora vamos ver o seguinte. Vamos pegar o menor número deles. 26 e 4. Qual é o MDC entre 4 e o resto deixado pela divisão de 26 por 4, que é 2. Por isso que eu deixei essas cores aqui. Sempre prestem atenção nessas cores que eu deixo no slide. Eu estou me referindo a determinados números utilizados nas contas aqui. Então, MDC entre 4 e 2. Divisores do 4, 1, 2 e 4. E divisores do 2, 1 e 2. Os comuns a ambos, 1 e 2. Qual o maior? 2. De novo, deu o MDC entre 4 e 2. O 2 que é igual ao resto, deixado pela divisão. Daí, eu entro na propriedade do resto para o MDC, que a gente utilizou essa propriedade no método das divisões sucessivas para obtenção do MDC. Não sei se você recorda lá do jogo da velha. Então, para quaisquer dois inteiros A e B, B tem que ser diferente de zero, porque B vai dividir o outro número, né? A e B diferente de zero, o MDC entre A e B vai ser igual ao MDC entre B e R. E quem é esse R? R é o resto da divisão de A por B. Propriedade tranquila, já visto aí no vídeo anterior. Qual o MDC entre 4 e 20? Divisores do 4. 1, 2 e 4. E o 20? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. E aqui eu já deixei os divisores comuns. 1, 2 e 4. MDC entre 4 e 20 é o maior dos divisores comuns, é o 4. Beleza? Reparou aqui o seguinte? O que tem a ver aqui o 4 com o 20? Já reparou que o 20 é múltiplo do 4? Por que a gente não deixa... Vamos fazer uma jogada aqui. Vamos deixar o 4 em evidência. Vamos botar o 4 em evidência? Porque aqui, se a gente observar, eu tenho 4 vezes um número e aqui 4 vezes outro número. Então, vamos colocar o 4 em evidência. 4 vezes o MDC do que ficou. 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 5 dá 20. MDC de 1 e 5, já vimos, né? O MDC entre qualquer número e o número 1 vai ser o quê? O próprio número 1. Então, MDC de 1 e 5 dá 1. Mas eu tenho 4 multiplicando o MDC de 1 e 5. Então, 4 vezes o MDC de 1 e 5 dá 4, que é igualzinho o MDC entre 4 e 20, antes de eu ter colocado o 4 em evidência. Então, essa é a propriedade do múltiplo, que diz o seguinte: se você tem qualquer inteiro K do formato que o MDC de K a KB, ou seja, você tem um inteiro
comum que multiplica os dois números, que é o exemplo que a gente deu ali em cima, 4 e 20. O 4 era o inteiro que estava multiplicando ali determinados números e gerando o número que estava na questão do problema, no centro do problema. Então eu posso colocar o módulo de K em evidência, porque o K pode ser um número negativo, não vamos esquecer disso. Então o módulo de K vezes o MDC de A e B. Foi o que a gente explorou aqui em cima, beleza? Qualquer dúvida aí, volta o vídeo e assiste de novo, mas essa propriedade também é bem tranquila. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, ou manda um e-mail, ou então manda um WhatsApp, fica à vontade. Propriedade da subtração. Desta propriedade deriva o algoritmo de Euclides. Ela diz o seguinte: se A e B são inteiros, então o MDC entre A e B é igual ao MDC de A menos B e B. Ou também é igual ao MDC de A e B menos A. Então, se você se recorda, a gente utiliza essa propriedade várias vezes e vai aplicando, até o ponto de a gente chegar em dois números iguais. Quando a gente chega em dois números iguais, esse é o algoritmo de Euclides, a gente descobriu o MDC daqueles dois números. Então, galera, é isso aí. Por hoje é o que nós tínhamos. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo, eu sempre gosto aqui, já comentei, eu gosto de vídeos não muito longos. Embora eu fale devagar, você pode colocar uma velocidade mais rápida, eu não gosto de vídeos longos. Então, eu deixei algumas observações relacionadas ao MDC. E uma das coisas mais importantes que a gente vai abordar nesse assunto, que é quando usar o MDC, como é que a gente reconhece num problema, um problema de MDC, deixei para o próximo vídeo para a gente explorar com bastante tranquilidade, tá joia? Então, deixe sua curtida, não deixe de compartilhar e mande sua dúvida, não deixe a dúvida acumular. Lembrando que aqui embaixo já está uma lista de questões, eu estou trazendo cada vez mais questões, vocês vão reparar que essa lista está bastante grande e bastante desafiadora. E quebra a cabeça, resolva, tente resolver, empacou, passa para a questão seguinte, depois volta algumas horas depois ou no dia seguinte, que volta e meia você fazendo isso, você vai ver coisas lá na frente em outras questões que vão te ajudar sem você perceber a resolver a questão que você ficou empacado, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.